trabalho ele é intitulado Análise do desempenho e habilidades motoras fundamentais em um programa de educação pelo esporte. Durante a produção desse trabalho, eu tive a orientação da professora doutora Georgia Benetti. Obrigada. Então, primeiro eu vou expor para vocês as justificativas pessoais que me levou a escolher esse tema. Durante minha trajetória acadêmica, eu tive a oportunidade de melhor conhecer o universo da criança. A partir do momento que você melhor conhece essas crianças, esses seres tão especiais, você passa a refletir sobre de que forma você pode contribuir positivamente para a vida dessas pessoas. E esse foi um dos principais motivos que me fez escolher esse tema. Beleza. Então vamos lá. O desenvolvimento motor é um importante aspecto que constitui o desenvolvimento humano. Ele passou a ascender apenas na década de 70, movido por interesses de cinesiologistas e psicólogos, partindo dos diversos ramos da psicologia. Até esse momento, o desenvolvimento motor era estudado apenas para explicar as fases e como ocorria o desenvolvimento motor. Esses estudiosos passaram, então, a buscar um novo foco para essa área de estudo, buscando entender como e por que o desenvolvimento motor ocorre no indivíduo. Nesse novo foco de estudo surge, então, Galahu com a sua teoria desenvolvimentista. Galahu, na sua teoria desenvolvimentista, defende que o desenvolvimento motor ocorre no indivíduo em 3 distintos aspectos: a hereditariedade como bagagem genética, as oportunidades reais de prática que o ambiente onde a criança está inserida oportuniza a ela e as necessidades de execução das tarefas. Esses 3 componentes interferem e moldam diretamente o desenvolvimento motor. Galahu, então, na sua teoria, ele propôs a aporia heurística do desenvolvimento, onde caracteriza e distingue as fases pelas quais passa o desenvolvimento motor. Essas fases, comuns a todos, ocorrendo de forma linear, diferindo apenas em tempo de duração de um indivíduo para o outro. Diante desse contexto, surgiu um problema de pesquisa. Em qual estágio de desenvolvimento motor se encontram as crianças participantes do Programa de Educação pelo Esporte do Instituto Guga Hirg? Como os objetivos gerais da pesquisa determinamos: análise do desempenho e habilidades motoras fundamentais de crianças em idade escolar participantes de um programa de educação pelo esporte localizado na Grande Florianópolis, para servir como embasamento para o planejamento de atividades físicas e esportivas. Os objetivos específicos foram traçar o estágio de desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais das crianças atendidas pelo Programa de Educação pelo Esporte Campeões da Vida do Instituto Guga Hirg, comparar o desempenho e habilidades motoras fundamentais das crianças atendidas pelo programa Entre os Gêneros e subsidiar a elaboração de planejamentos de atividades físicas e esportivas em programas com finalidade de educação pelo esporte. A justificativa científica para a minha pesquisa. Devido ao constante desenvolvimento tecnológico, como consequência da modernização, urbanização e globalização da sociedade, essas mudanças acarretaram em alterações na estrutura social e econômica da sociedade. Essas mudanças estruturais acarretaram em transformações no lazer das crianças, antes vistas como muito mais ativas fisicamente e hoje, pelas diversas restrições de ambiente, não tão ativas. Diante desse contexto, a infância é o período de maior importância na vida de uma criança, pois é nesse período que ela tem a oportunidade de ampliar e diversificar seu repertório motor que irá utilizar ao longo da vida. O ambiente, então, torna-se peça fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Identificar o estágio de desenvolvimento motor será sempre necessário para saber o que planejar e de que forma planejar para melhor atender às necessidades das crianças. A identificação do estágio de desenvolvimento motor permite identificar dificuldades existentes, remediar algumas, bem como influenciar e interferir para que as crianças tenham um modo de vida mais ativo. Metodologia.
147 indivíduos inscritos em 4 núcleos da Grande Florianópolis, do programa Campeões da Vida. Foram exclusos desta amostra as crianças maiores de 10 anos e 11 meses, obtendo-se uma amostra de 145 crianças. Essas crianças frequentavam o programa 2 vezes por semana, no período extracurricular, todas provenientes de escolas públicas. Como os critérios de inclusão foram adotados ter participado dos testes, os critérios de exclusão maiores de 10 anos e 11 meses, como foi dito, e não terem participado dos testes. A caracterização dessa pesquisa, segundo Dalacour, Osmond e Goldman, se caracteriza como um estudo transversal e quantitativa e descritiva, conforme Thomas, Nelson e Silver. Para analisar as habilidades motoras fundamentais, foi adotado pelo programa um instrumento Teste de Desenvolvimento Motor Grosso, segunda edição, proposto por Ulrich no ano de 2012. Esse teste consiste na análise e filmagem de 12 habilidades locomotoras, 2 habilidades motoras fundamentais, sendo 6 habilidades locomotoras e 6 habilidades manipulativas. Aqui estão as imagens de todas as habilidades que foram analisadas com esse teste. As habilidades sinalizadas em X são as habilidades locomotoras, como correr, deslocamento lateral, e as habilidades marcadas em verde são as habilidades manipulativas, como quicar, rebater e receber uma bola. Os procedimentos da coleta de dados que foram adotados. As coletas ocorreram em dias e locais habituais do programa, coordenados pelos professores responsáveis por cada núcleo, seguindo o protocolo sugerido pelo autor. Após a coleta de dados feita pelos professores, foi assinado o termo de autorização para o uso dos dados pelo guardião da pesquisa e também foi assinada a declaração de concordância das instituições envolvidas. Após esses documentos, o projeto foi submetido ao CEP. Após a aprovação, teve-se acesso ao banco de dados. Para a análise dos dados, foi desenvolvido um banco de dados em Programa Estatístico SPSS versão 19.0. Para o teste de normalidade, foi utilizado o teste Shapiro-Wilk. Para a comparação de medianas, foi utilizado o teste Mann-Whiteley. Foram feitas análises descritivas dos resultados, utilizando mediana dos scores mínimos, máximos e percentual. O nível de significância adotado foi de 5%. Apresentação e discussão dos resultados. A tabela 1 dos resultados traz a descrição dos scores brutos, mínimos, máximos, medianas e de participantes em cada habilidade do TGDBD2 para o sexo feminino. A análise estatística foi possível constatar que medianas iguais aos desempenhos máximos foram obtidas para as habilidades de salto com o pé, corrida lateral, receber e chutar para o sexo feminino. Habilidades com medianas de desempenho baixo foram obtidas pelo sexo feminino nas habilidades de salto horizontal e rebater. O maior percentual de crianças abaixo da mediana foi identificado nas habilidades de correr e galopar. A tabela 2 traz a descrição dos scores brutos, mínimos, máximos, medianas e percentual de cada participante nas habilidades do TGBD2 para o sexo masculino. Foram obtidos medianas iguais aos valores máximos pelos meninos nas habilidades de salto com o pé, corrida lateral, chutar e lançamento por cima. Habilidades com uma mediana mais baixa foi obtida pelo sexo feminino apenas no salto horizontal. E o maior percentual de crianças identificado abaixo da mediana nas habilidades foi identificado nas habilidades de galopar, rebater e lançamento por baixo. A tabela 3 traz a comparação de medianas entre meninos e meninas. Foi possível identificar que houve diferença significativa apenas para 3 habilidades. Discussão dos resultados. A análise estatística permitiu constatar que a mediana de idade das crianças ficou em 9. Tomando por base a teoria desenvolvimentista de Dalacour, com essa idade esperava-se que as crianças estivessem já atingido o padrão de proficiência para as habilidades motoras fundamentais, independente do sexo.
No entanto, os resultados obtidos apontam que o grupo não atingiu esse padrão para a maior parte das habilidades analisadas. Aqui eu trago a ampulheta novamente para caracterizar e exemplificar para vocês. A população desse estudo está localizada na região, na faixa etária de 7 a 10 anos. Segundo a teoria, elas teriam que se encontrar na fase do movimento especializado. No entanto, os resultados obtidos apontaram que as crianças ainda se encontram na fase do movimento fundamental. Para a maior parte das habilidades, as crianças ainda se encontram no estágio do meio, que se chama estágio elementar emergente, e apenas para algumas das habilidades elas atingiram o estágio de proficiência. Então, como identificado, as crianças esperavam-se que elas estivessem no estágio do movimento especializado. No entanto, elas se encontram no estágio elementar emergente para as habilidades de correr, galopar, salto horizontal, passada, quicar e lançamento por baixo. Foi atingido o estágio de proficiência para as habilidades de chute, corrida lateral, lançamento por cima, salto com o pé e receber. Estes resultados da pesquisa estão em conformidade com resultados encontrados por Krebs e colaboradores no ano de 2012, onde ele buscou comparar crianças praticantes e não praticantes da modalidade de handball. No estudo, medianas iguais aos valores máximos foram obtidas para as mesmas habilidades, salto com o pé, corrida lateral e chute. Nas habilidades de salto horizontal e rebater para ambos os sexos e lançamento por baixo para o sexo feminino, houve constatação de um leve atraso motor para o estágio de desenvolvimento. Esses resultados estão em concordância com os resultados encontrados por Braga, Brauner e Valentini, ambos no ano de 2009, onde foi observado um discreto atraso motor em algumas habilidades manipulativas, como lançamento por baixo e rebater em crianças originárias de escolas públicas. Diante desses resultados, os resultados estão em conformidade com a literatura científica. Os autores Galahu, Osmond e Goldman, 2013, afirmam que ter capacidade superior em uma habilidade não garante desempenho semelhante em outra, devido às influências das tarefas que o ambiente exige da criança. Conclusão. Não houve diferença estatisticamente significativa para a maior parte das habilidades testadas entre os gêneros para esta população, o que permite igualar o planejamento para ambos os sexos. O estágio de proficiência para as habilidades motoras fundamentais não foi atingido em totalidade pela amostra do estudo. Diante deste contexto de déficit motor, exposto na literatura científica em diversas publicações testadas em diferentes amostras, as práticas oportunizadas às crianças participantes do programa de educação pelo esporte Campeões da Vida é de grande importância, pois os estímulos vivenciados por essas crianças podem contribuir significativamente e positivamente no desenvolvimento motor das mesmas. Essa pesquisa, então, ela fornece dados importantes aos educadores e coordenadores da instituição parceira no sentido de interpretar os resultados, ajustar o planejamento das atividades físicas e esportivas para atender às reais necessidades motoras das crianças atendidas. Conforme Galahu e Osmond 2005, sem este devido conhecimento, os profissionais inseridos nesta área apenas poderão supor técnicas e conteúdos adequados para sua atuação. Por fim, o esporte é um meio de se dar forma a uma fase de preparação para o jogo da vida. Marcos Bezerra de Almeida.